noite, começa Sábado Forte. E aqui estou eu de novo, de volta das férias, que aliás foram ótimas. Nosso filme de hoje é Ninotchka, com Greta Garbo e Melvyn Douglas, e no papel pequeno do inspetor Bela Lugosi. Esse é um filme de 39, dirigido por Ernest Lubitsch, com Billy Wilder, Charles Brackett e Walter Reich como roteiristas. Um roteiro poderoso, né? Mas tem mais um roteirista que não está incluído e que trabalhou por trás das coxias, que é o próprio Lubitsch. Lubitsch adorava trabalhar nos roteiros e era muitíssimo exigente. Um colaborador dele disse certa vez que quando o roteiro estava pronto, podia se considerar pronto 75% do filme. O que significa que Lubitsch trabalhava realmente colado no roteiro e por isso era muito exigente. Ele trabalhava com os roteiristas, mas não assinava. Mas consideremos presente. O argumento de que saiu este filme é de Melchior Lengel. Este filme rendeu, ele teve 4 indicações para o Oscar, atenção, não ganhou nenhum. Greta Garbo, a grande, perdeu para a grandíssima Vivien Leigh em O Vento Levou. Esse filme teve 2 refilmagens e uma comédia na Broadway, com músicas, aliás, de Cole Porter. As 2 refilmagens são de 56 e 57, respectivamente. Uma é péssima, também com o título que tinha que ser horrorosa mesmo. É Saias de Ferro, com Katharine Hepburn e Bob Hope. A outra é um belo musical, Meias de Seda, com Cyd Charisse e Fred Astaire, que vocês certamente viram porque vive passando novamente, é considerado quase um clássico. Este filme era o filme favorito da Greta Garbo e um dos favoritos também do Lubitsch, que considerava ter podido conciliar muito bem a crítica, a sátira política e o clima de romance, a intriga romântica que era requerida para essas comédias. Eu gostaria de falar mais do Lubitsch, mas não quero muito me estender para não esticar essa apresentação. Eu vou dizer só breve e depois eu volto a ele. É uma figura singular, que tem um belo percurso, fez mais de 60 filmes, é o rei da comédia de costumes americana. Realmente, o Lubitsch Touch nunca mais, embora tão imitado, nunca mais foi igualado. Porém, ele começou como ator, era filho de... ele era judeu, alemão, e filho de um pequeno comerciante de roupa. Cresceu num ambiente, num bairro de armarinhos, lojas de confecção, alfaiates. E cedo optou pelo teatro, depois pelo cinema, e se tornou conhecido no cinema exatamente fazendo pequenas comédias sobre o ambiente da confecção, exatamente aquele onde ele tinha se criado. O resto eu falo depois. Nós hoje temos aqui nossos lindos convidados, eu amo meus convidados porque são eles que fazem o programa em última instância. Chico Caruso, cuidado, tem um traço cortante como uma espada, desenhista, chargista, artista, o homem foi muitos anos do JB e agora é Globo, jornal e televisão. Mário Carneiro, amigo meu há muitos anos, artista plástico de formação, fotógrafo de cinema depois, cineasta total a pleno vapor hoje em dia. Andou fazendo vários roteiros ultimamente, mas o que vocês vão ver proximamente é o filme, vai ser dirigido pelo Paulo César Saraceni, que é O Natal da Portela, certo? Ok. Cora Honey, jornalista, autora infantil, que estreia uma peça no Glaucio Gil para crianças, chamada 1, 2, 3, por favor compareçam, está feito o comercial. Ivânia Bambila, é cientista social, com doutorado econômico no México, uma tese que nos interessa, título da tese, Teoria Econômica do Socialismo. Leciona na pós-graduação do Bennett e é pesquisadora da Faberge. Muito bem, vamos à Ninotchka, que ela vale a pena.
há um certo hábito de se considerar essa a primeira comédia da Garbo, inclusive quando foi lançado esse filme, foi com grande estardalhaço de publicidade, o slogan era Garbo ri, que era a retomada do slogan de quando começou o Sonoro, que eles fizeram Garbo fala, né? A mesma técnica, pouco brilhante, mas enfim. Acontece que não é a primeira comédia de Garbo. Greta Garbo, quando ainda se chamava Gustafsson, em 1922, fez um filme chamado Lufa-Peta, e era uma porcaria, era péssimo. Mas, enfim, valeu-lhe o descobrimento, porque dali ela foi chamada, trocou de nome e foi fazer a saga de Gösta Berling e se transformou em seguida em artista internacional. Mas essa não é a primeira comédia de Garbo. Agora, vamos ao filme. Eu vou logo atacando pela parte quente. O que mais me fascinou é que durante a projeção do filme, a Vânia estava tão séria quanto a Ninotchka do início do filme. Todo mundo ria e tal, porque os diálogos são muito bem tecidos, e ela seríssima. Então, eu quero sacar dela essa seriedade, que é uma seriedade política, evidentemente. Vamos lá. Vamos lá, Marina. Muito obrigada por você ter me convidado a participar do seu programa. Ademais, eu devo dizer que você é uma das pessoas que tem uma obra muito válida, que eu gosto muito, que é o seu livro, que é um best-seller. Eu realmente estava séria, porque eu não gostei nem um pouquinho do filme. Eu acho que essas críticas ligeiras ao socialismo realmente são um profundo desserviço. Acho que o nosso povo está criado, está educado, sobretudo as gerações de 64 para cá, a odiar o socialismo, partindo da ignorância, desconhecendo. E esse filme realmente é um filme primário, é um filme bruto, porque realmente é uma caricatura grotesca. O capitalismo é a beleza e os socialistas são os brutos, os grotescos, ainda que se refira à época stalinista. Mas vamos lembrar que em 1939 era a época em que o povo soviético, e é que tem um respeito pelo povo, se preparava para derrotar o nazismo. E quem derrotou o nazismo foram os soviéticos. Foram 20 milhões de mortos, foram mais de 100 cidades destruídas. E isso é uma coisa que se tem que reconhecer. Agora, eu acho que essa caricatura, essa nostalgia do capitalismo, realmente, se um cidadão soviético vê isso, ele morre de rir. Porque realmente eu prefiro o pior socialismo, e digo isso com conhecimento de causa, com estudo, com conhecimento dos países socialistas, entende? Eu prefiro o pior socialismo que o melhor capitalismo, porque eu me ponho da ótica dos que estão por baixo. Talvez para uma pessoa rica, para quem está por cima, o socialismo seja muito chato, porque você pode consumir no capitalismo 20 pares de sapato, no socialismo você consome 3, você não vai gostar disso. E todas as experiências do socialismo que triunfaram até hoje foram invadidas pelo imperialismo antes, durante ou depois. Quer dizer, a herança material de infraestrutura, de progresso, de ciência, de tecnologia herdada foi mínima. Pois então, é, mas são veja bem, sociedades que começam a construir em cima dos escombros. Eu vou te cortar um pouquinho a palavra pelo seguinte, porque eu vi duas críticas. Eu acho que o filme faz uma crítica feroz ao capitalismo. Eu acho que põe no ridículo extremo os dois extremos quando são usados como extremos. Porque o herói capitalista é um gigolô. A dama russa capitalista, né, porque vinda da Rússia branca, faz extorsões do mais baixo nível e latrocínio. O garçom, idem. O garçom, que é o russo branco, portanto, direita. Então, todos os elementos de direita me parecem muito perniciosos. Não, e o chapéu é ridículo, né? O que o filme louva, na verdade, é a joie de vivre. Eu acho que joie de vivre a gente tem que ter em qualquer país. Não, capitalista não, porque quando eles estão reunidos comendo omelete, também está bom. Não, mas Marina, eu acho que o filme é tão reacionário, porque ele tem uma nostalgia no fundo, não é nem do capitalismo, é da nobreza. Das joias, de tudo aquilo. A nobreza é maltratada no filme, é criticada. Não, eu acho que quem fica mal aí é o socialismo. Agora, eu acho que o relevante, podia falar. Entende? Só uma coisinha para arrematar, que a gente devia pensar, é realmente o que é o socialismo hoje, o que é esse país que é tão gozado no filme hoje. É um país que está processando a revolução científico-técnica, que é um marco de referência para a gente entender o mundo contemporâneo, em que a ciência é a principal força produtiva, em que o último plano quinquenal já contempla a automação de todo o processo produtivo, em que o trabalho humano direto já desaparece do processo produtivo direto, e que, afinal, está ganhando, quer dizer, na tecnologia de ponta, que é do cosmos, da conquista do cosmos,
está a anos-luz dos Estados Unidos. Mas aí você está falando das riquezas do socialismo. Do resultado. Agora, hoje e os defeitos do socialismo? Não, peraí. No filme aparece pincelado assim, é uma caricatura, eu acho, mas é uma caricatura até com uma certa elegância, todos os problemas que se encontram nos países socialistas. O problema da liberdade, a liberdade é uma questão, sempre depende do ponto de vista, se você é mais ou menos ligado ao partido, você tem mais ou menos liberdade. A questão do consumo, que hoje já se começa na China a fazer experiências de como resolver essa questão do consumo, mas em qualquer país socialista que você vá, o assédio ao estrangeiro por causa de pequenas besteiras de consumo é muito grande. Mas isso é uma caricatura demasiado burda, como eu diria, porque dizer que a pessoa tem um ovo para comer... Olha, eu acho que nem os críticos mais histéricos do socialismo podem deixar de reconhecer que o socialismo hoje ninguém passa fome. Não é como os Estados Unidos, que tem 30 milhões de famintos, e que disso a gente se esquece, porque a grande imprensa não quer noticiar isso, que as condições de habitação, quando tem 3 moças num apartamento, o que tem isso? Está ótimo. Comparando com as condições de habitação das nossas favelas brasileiras, aqui no Rio de Janeiro nós temos 2 milhões de favelados, e que aí sim são condições de habitação indignas, não é certo? Que a repressão realmente é para valer, que se pratica tortura. Então, realmente, eu acho que a gente quero fazer uma parte. O filme tinha uma intenção política pequena, embora tenha sido utilizado depois para propaganda, antes da Primeira Guerra, da Segunda, perdão, ou seja, na década de 40, no final, entre 39 e 41, o filme foi usado como propaganda, e depois foi usado novamente como propaganda no período da Guerra Fria. Mas o cinema de propaganda, eu na minha infância vi muito. Eu vi de direita, vi de não direita, filmes americanos contra os japoneses que tinham todos os dentes assim, que vocês viram aqui. Eu não vi porque eu estava lá, não no Japão, mas no lado de lá. Agora, a gente não pode se afastar da ideia de que isto é uma farsa, que, portanto, ela é exagerada em todos os seus pontos. Esse é o princípio da farsa. Eu gostaria aqui que alguém defendesse o que é humor, o que é farsa, como se trabalha. Quando se diz um ovo, ninguém pensa que é um ovo. Existe uma coisa simbólica, me parece. Eu estava querendo falar nisso, exatamente, então vai, porque... Deixa eu só falar o seguinte, vou passar a palavra já, que é o seguinte... Eu quero falar. Então deixa ele falar, depois fala. Como caricatura, você disse que é uma caricatura grosseira e tal. Eu já vi filmes piores, esses grosseiros mesmo, que você não consegue penetrar em nenhuma profundidade da questão. Essa aí eu achei muito elegante, desde os diálogos até a solução todo o encadeamento da história, com humor o tempo todo. E o humor é fundamental quando você vê aquele negócio do retrato do Lenin, né, e várias outras passagens. Não, e tem toda a crítica, inclusive. Eu vi uma crítica ao capitalismo, a cena, que aliás é uma sequência admirável de cinema, a cena do banquete a portas fechadas, né? Quer dizer, que você não vê, só entra depois. Aquilo é ótimo, é um achado cinematográfico incrível e é muito crítico, porque é uma coisa muito decadente. E quando eles falam, tem uma hora que um fala para o outro, isso é comportamento capitalista, de prejuízo em prejuízo, quando eles estão negociando com o homem das joias, né? De prejuízo em prejuízo, eles vão juntando dinheiro. Quer dizer, também era uma crítica bem achada. São os famosos... Os clus do Lubitsch. Fala, Cora, coitadinha. Ela adora falar, tá muda aí, fala. Não, o que eu tô vendo é que a Vânia, você acertou, ela tá realmente aninótica do primeiro tempo do filme, porque realmente essa ideia de seriedade excessiva, de não se tolerar nada, nem um pingo de bom humor, pelo amor de Deus. Eu já nem vou entrar no mérito do que você disse, porque eu discordo de muita coisa. Você estava falando em imperialismo, a minha família é húngara, então... Eu não sei como é que um húngaro veria esse filme, possivelmente ele ia gostar muito da imagem que se faz da Rússia, porque colonialismo pior do que os russos estão fazendo lá, eu nunca vi. Quer dizer, ali é invasão mesmo, você vê soldado na rua, você vê tanque, você vê o Diabo a Quatro, é um belo país, a Hungria. Mas parece que os húngaros têm senso de humor, né? Eles têm, e se salvam por isso, pois é. Mas o roteiro é do húngaro, inclusive, do Lengyel. Lengyel é um nome húngaro, né? Ele não é roteiro, é argumento. O argumento, desculpa. Perdão. Termo técnico, desculpa, mas... Que não apareceu ainda, quer dizer, é que eu acho que é um filme de namoro do capitalismo com o socialismo, mais do que uma crítica, é uma tentativa de transformar o socialismo numa coisa mais... Quer dizer,
mostrando o lado ruim de um e mostrando o lado ruim do outro, criar uma espécie de, sei lá, tanto cordial, uma coisa assim, uma hipótese de abrir diálogo entre essas áreas, essas duas áreas que são muito exacerbadamente radicais, uma de um lado, outra do outro. Então, acho que esse filme, quer dizer, ele tem esse mérito, se é que o cinema tem algum mérito político. Eu acho que é muito raramente a gente vê algum filme que tenha realmente uma verdade política que te modifique assim lá por dentro. Ele mexe com as coisas que a gente já sabe. Mário, mas você não acha, quer dizer, a minha impressão desse filme é que o Lubitsch encontrou um ótimo argumento, uma coisa muito engraçada, ele fez uma coisa finíssima de ponta a ponta, eu concordo inteiramente com o Chico nisso, mas eu acho que a coisa política do filme é zero, porque ele usa a política porque a política dá chance de fazer essa boa piada, esse bom roteiro, essa coisa toda engraçada, leve, divertida. Mas né? ele teve um resultado político, porque inclusive foi usado para isso, também não vamos minimizar. Não, eu sei, mas francamente um filme antissoviético. Claro mas é só um pretexto, antissoviético daquela época. O Lubitsch não podia saber o que seria a Rússia de hoje. Mas eu acho que o filme... Livro A Cara do Pobre Lubitsch, porque ele não podia prever. Ele fez sobre aquele período histórico. Assim mesmo, a parte política é primária, realmente. É só um pretexto, eu acho que, por exemplo, tem algumas cenas que são... A gente vê que ele não abandona o lado político da colocação. Quando ele coroa a mulher, estão os dois de porra, de champanhe e tal, ele coroa a mulher e ela faz um discurso. Aquele discurso é importante. Eu acho que é o único momento realmente político do filme. Eu sei que feito com intenção. quer dizer, resumindo, as mudanças sociais são inevitáveis, mas vamos mais devagar, vamos fazendo com mais, né? Sim, mas olha, é uma caricatura muito grosseira, Não, porque é realmente grosseira, é apresentar elegante. uma Agora, depois Rússia, outra coisa. a gente conhece que é os soviéticos, sabe que eles riem, eles beijam, eles bebem, Mas eles isso tá no cantam. filme. Eles se parecem muito com o brasileiro. Especialmente isso tá quando no eles estão filme. nos E a outros mulher, países a da Saias de Europa Ferro, Ocidental. outro título que tinha para a mesma história, né? Saias de Ferro, imagina. Depois, os outros eram a nostalgia do capitalismo, e ao final terminam todos se exilando. O caráter alegre é um filme dos russos... profundamente político e caricaturesco. Mas o caráter alegre dos russos está no filme o tempo todo, a amizade que eles criam. Quando tal, o capitalismo quando nos se juntam. faz sorrir. Não, olha, eles são Inclusive, incrivelmente felizes nos outros países da Europa Central. Honra seja feita. Na Hungria eles riem pra burro, entendeu? Na Tchecoslováquia eles dão gargalhada. Na Não, e Polônia na eles se Rússia divertem, que é E uma na União maravilha. Soviética, não. Não, menos do que por Não é fora, verdade. realmente. Agora, É sempre mais fácil nos outros, depois sabe? tem outro Mais divertido. momento que é importante a colocação ali, é quando eles estão já na Rússia, e aí a Greta fala, eles estão pensando em Paris, e ela fala, mas não é preciso fechar os olhos para imaginar Paris. Aqui também é bom, abra os olhos, olhem lá fora. Aí eles veem as andorinhas. Então, aquele desejo de liberdade que as andorinhas têm, que é uma coisa que todo mundo tem, quer dizer, que não haja fronteiras ideológicas tão... Bem, aí você está tocando num ponto que eu queria fazer uma reflexão de um segundo, que eu acho substantiva. Eu acho que o homem sempre vai ter um desejo de liberdade maior. Quando o cidadão polonês está lutando por mais liberdade, é justo isso. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, que eles partem de um patamar superior. Porque a ótica do faminto é diferente da ótica do saciado. A ótica do analfabeto é diferente da ótica do culto. E a ótica do marginalizado é diferente do homem integrado. Então, no socialismo, já se franqueou esse nível preliminar de satisfação das necessidades básicas. Então, por favor, não nos venham, para o povo brasileiro, apresentar essa ideia tão bruta, entende? De que o homem socialista é um homem carente, é um homem ignorante, é um homem bruto, é um homem que não ri. Porque isso aí, realmente, a gente não pode aceitar. A gente tem que partir dos problemas que a gente tem no momento. Então, eles agora, por exemplo, os problemas que eles têm, quais são? São os problemas de fronteiras ideológicas que acabam gerando um estado policial. O problema de consumo, de como implementar o consumo para que os caras começam a ter dinheiro e não têm o que comprar e tal. E aí, quando chegam ao estrangeiro, eles assediam, é um negócio inconveniente. Eu estive em Cuba, fica uma sensação de um outro tipo de miséria, que é uma miséria de espíritos, assim, porque já a necessidade básica... É uma miséria de resolver. sonho, eu acho, né? Agora, um momento, break pra gente, descanso para vocês, até já. O filme que eu acho especialmente curiosa, engraçada, pensando não na personagem, mas na fusão personagem-ator, no caso, atriz. É a cena em que ela, ainda ninótica fechada,
passa em frente à loja daqueles chapéus super frescos, parecem uns bolos, né? Diz, não, uma cultura, uma civilização que permite que suas mulheres usem isso, só pode estar perto do fim, está acabando. E eu acho essa cena curiosa pelo seguinte, porque quando ela ainda não era atriz, ela primeiro foi vendedora num grande magazine de Estocolmo. E depois começou a ser modelo e fazer pequenos filmes publicitários. E existe uma foto dela deliciosa, eu tenho um livro dela numa página de uma revista de moda com um vastíssimo, lindíssimo chapéu. Então é muito engraçado ver aquela pessoa que eu sei que modelava chapéus falando essa frase. Isso é coisa bonita do casamento entre o ator e a sua personagem, né? Que ela se desdobra. Mas vamos voltar aí, sim. Bom, mas A Cora ia falar, eu roubei a palavra dela, devolvo. Muito obrigada. Eu adoro ficar com a palavra, maravilha. Eu sei. Não, o que eu estou achando nessa história toda é o seguinte, e aliás é o que eu noto de uma forma geral, é que há uma ideia de se subestimar a capacidade das pessoas em relação ao humor. Da maneira como a Vânia está falando, você pensaria que todo mundo vai assistir o Ninótica e vai achar que isso é uma pregação política da mais séria, que é sei lá, o discurso do Funaro sobre o pacote econômico ou qualquer coisa assim, e é uma piada, e as pessoas também sabem entender isso como uma piada. É o que a Marina falou, que quando eles diziam ovo, não é que cada um tem um ovo. Embora às vezes nem ovos eles tenham, né? Porque está em falta, mas tudo bem. Agora, é um símbolo, uma coisa qualquer, e todo mundo reconhece a piada por trás disso. Quem não reconhece está muito deficitário em termos de senso de humor, eu acho. Pegar o Ninótica como pregação política, Tucu? A piada é mais clara no fim, né? Mas mesmo assim, ele não deixa de ter um sentido. Quem é que corrompe os soviéticos? É o capitalista, que convence eles a abrir um bar em Constantinopla, né? E depois Mas é uma convicção tão fácil, né? Eu sei. São tão fáceis de persuadir, não é tão O difícil. capitalista tem chave. Mas Aliás, eu vou fazer um parêntese estritamente pessoal, por causa da palavra Constantinopla que eu vi no filme, e eu estou chegando de Constantinopla, eu estava justamente em Constantinopla. E a gente estava nas margens do Bósforo, olhando, nós do lado da Ásia, né? Porque é uma cidade que tem dois lados, Europa e Ásia, e nós na Ásia, assim, olhando o Bósforo e tal. E aí um rapaz nos disse, passava aqueles navios enormes. E aí ele nos explicando que é o trânsito, é o tráfego russo aquático, né? De navios. E ele nos dizendo que pouco tempo antes ele tinha presenciado uma cena, ele estava justamente ali, e pularam dois de um navio. E um nadou, chegou na margem, mas muito mais para baixo, porque a correnteza do Bósforo é grande. E o outro, no meio do caminho, desistiu e voltou. Quer dizer, ainda existe, eventualmente, um desejo de defecção. Agora, é claro que isso existe em qualquer lugar onde se fecha uma porta, haja o que houver por trás da porta, alguém quererá sair. Acho que Adão e Eva até saíram do paraíso terrestre. Mas que existe, existe. Ainda um impedimento de sair. Coincidiu que eu estivesse em Constantinopla. Eu discuto a questão dessa porta, porque é o que se vê mais no Ninótica, o problema de entrar lá, não sair, o fulano foi chamado para prestar contas, mas você pode deixar recado com a viúva. Todas essas piadinhas do filme, né? Porque se uma coisa é tão excelente, você não precisa trancar as pessoas mas lá. Do Brasil, quem pode sair? Quem tem direito de sair? Quem tem grana? Quem tem dinheiro para comprar passagem? Mas você Quer pode, dizer, mas país tem uma espera. imigração contida. Não, mas você tem o direito de ter o sonho de juntar dinheiro para comprar essa passagem. No dia que você conseguir juntar dinheiro, você pode viajar. Lá, você pode juntar o dinheiro que quiser, que você não vai poder fazer nada. Não é Não vai poder ir na esquina. O turismo enorme da União Soviética pela Europa. Mas você precisa... Tinha grupos de turistas russos em Constantinopla, em Atenas também. Sim, as pessoas não gostam porque eles vão sempre com guia, não falam nenhuma outra língua, tudo tem que ser traduzido, né? E você só pode levar 100 dólares para fora, de modo que... recebem a diária, o chefe do grupo dá a diária por dia a eles, é uma diária muito curta. Claro, difícil de sair de lá, por exemplo, o cara escadinha não pode faça sair do qualquer Brasil. Entende? Mas se você O quiser Delfim amanhã pode, mudar, não devia mas poder olha... sair, né? Porque aqui estão penalizando o pequeno. Não é certo? se você... Agora, tem muita gente que não pode sair, que quer sair e não tem condições. Agora, na União Soviética sai. Quem não sai? O Sarahov, Mas você também nem sempre tem dinheiro para fazer que tem turismo, segredo não. de Estado. Quer dizer, não é assim. Que nós estamos com a cabeça feita. Não é só ele, A grande imprensa, tenta fazer a nossa cabeça no anticomunismo visceral. E aí está criando no povo brasileiro uma coisa que é terrível, porque é o principal defeito do ser humano, que é o preconceito. As pessoas são antissocialistas sem conhecer o socialismo. Quem no Brasil tem condições de conhecer honesta e objetivamente o que é a União Soviética? Quem viaja, quem tem dinheiro para comprar literatura importada,
Porque um trabalhador, um estudante, como é que ele vai se informar de maneira honesta e objetiva? Como é que ele vai estudar o plano quinquenal? É muito difícil. Olha aqui, eu por acaso conheço a Hungria, eu não conheço a União Soviética, eu conheço muito bem a Hungria, conheço os países do leste de um modo geral. E eu posso te dizer que eu não vi o pessoal tão satisfeito lá. E, aliás, te digo que se você pudesse abrir a porta, não para turismo, mas para o pessoal cair fora, eles caíam mesmo. Direto. O pessoal está muito sabe? satisfeito. Gente, Não, mas eles podem sair eu se quero quiserem, tirar pelo amor essa de Deus. discussão do plano exclusivamente político, porque afinal a gente está fazendo um debate de um filme. Eu quero razão. puxar um pouco Sushi. pro filme, né? Aí, sobre o filme, também. você É. dizer o seguinte. O filme está esquecido, coitadinho. É a grande personagem do Tem toda nosso razão. filme. Sobre o filme, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu nunca apreciei muito a Greta Garbo. Você também não é um Eu também não sou um gretólogo? garbiano. Garbólogo? Um garbal. Como Agora, E olha que esse filme... o e aí- Kenneth Tyan dizia que... Como é que era? Peraí. Tudo que a gente vê numa mulher quando está bêbado, a gente vê quando está sóbrio na Greta Garbo. Que é um achado de frase, mas não sei se corresponde à verdade. Eu sempre achei ela muito dura nos outros filmes que eu vi assim de relance. Também não tive muito saco de ver um filme dela inteiro por causa disso. É uma atriz muito tensa, fazia filmes mais dramáticos e tal. E nesse filme aí que tem o fantástico da obra de arte é que ele junta personalidades, roteiro e tudo isso se constrói um negócio novo. Então, o começo do filme, ela séria, a risada dela, como ela fica mais natural, mesmo sabendo que aquilo tudo foi escrito, planejado, como aquilo casa perfeitamente com a personalidade dela e como ela muda... Eu acho que essa modificação dela da primeira parte para o miolo lá do filme tem uma... é meio brusca Exagerado, assim demais, não tem uma evolução natural, quer dizer, falta uma certa suavidade, uma certa normalidade, ela passa muito rápido. Sentimento, ma con finezza. Voi avete in mano fiolini, non trompe! Scheiße. Ah, flauto. È un mi bemolle, non mi naturale. Qui c'è scritto Mi naturale. È un mi bemolle, guarda bene. Io sono... No, maestro, davvero è mi naturale. Correggere allora. Vabbè. Sembra lei errori di copista. Strano, no? Clarinetto. No. No. Questo si deve fare delicato, soave. Come ride? Ma questo non comico. Maestro, io...